Marvel Studios lançou um trailer durante o Super Bowl que mostrou um pouquinho de algumas séries que eles vão lançar no CM. Aliás, pouquinho não, mostrou muita coisa. Foi um trailer curto, mas com muitas informações. E eu vou trazer agora pra vocês, nesse vídeo, uma análise completa. Frame a frame e olha, tá bem completona. Vamos lá. Você quer aprender a desenvolver seus próprios jogos com a sua ideia? Do jeito que você imaginar, aí direto da sua casa? E se eu falar pra você que isso é possível e que a partir de hoje você vai começar a se tornar um desenvolvedor de games profissional com o melhor curso de games do mercado, na minha opinião. Curtiu a ideia, não curtiu? A Dunk Coach tá com um curso de desenvolvimento de jogos completo e atualizado, com várias aulas, games, engines para você aprender. Durante o curso você vai desenvolver mais de 25 jogos completos, em 2D e 3D, para todas as plataformas, ainda vai dominar as principais engines do mercado e até criar sua própria engine. O curso ainda conta com certificado, acesso vitalício, materiais para download e a garantia de 30 dias, que caso você não goste do curso, eles devolvem 100% do seu dinheiro. O link tá aí na descrição. Ei, Netranks, Peter aqui. Galera, como eu disse, e eu vou repetir, o Disney Plus tá vindo aí com força total pra abalar o mercado stream. Já começou forte com o Mandaloriano, né? Que é uma série que recebeu saraivada de críticas positivas e, na opinião de quem assistiu, sim, é uma das, se não a melhor série do ano. Pra você ter noção como é que já abriu aí o Disney Plus. E, logicamente, né, o Disney Plus não vai querer baixar o nível nas outras séries que estão chegando, principalmente com o CM. Se começou bem com o Mandaloriano, vai querer manter o padrão. Pra gente é ótimo isso, padrão cinema. Mas tá demorando pra vir algo novo, porque sim, precisa concorrer contra os gigantes do streaming, então tem que vir logo. Qual a melhor maneira de fazer isso do que expandindo o CM pra TV? E agora, durante o Super Bowl, a gente teve um gostinho com um trailer curto, né, das séries que estão pra chegar. Falcão e Soldado Invernal, WandaVision e Loki. Como de costume, foi um baralhado lá de informações desconexas, porque logicamente a Marvel não daria spoiler que fosse detonar a nossa experiência com essas séries. Mas os caras são feras em hypar o público e isso aconteceu. Pode ver, você tá aqui nesse vídeo louco pra saber o que pode acontecer nessa série. E mesmo com um monte de informações desconexas, bora detalhar tudo que rolou nesse trailer, que aliás eu gravei um react, uma primeira análise, que já tá aqui no canal. Enfim, bora começar! Falcão treinando com o escudo do Capitão América. O trailer começa com Sam Wilson arremessando o escudo do Capitão América. Pra quem não lembra, né, ele recebeu o escudo diretamente das mãos do Steve Rogers, estava um Steve Rogers mais envelhecido, né? Como forma de manter o legado do Capitão América. O que se dá pra entender dessa cena é que o treinamento, assim, por mais simples que pareça, vai ser muito repetitivo, muito cansativo. Por quê? O escudo é composto de um material bem comum na Terra, o vibrânio. E pro Sam Wilson, que não tem soro do super soldado, deve ser um treinamento ainda mais intenso do que foi pro Capitão, né? Do que o Capitão teve. O Capitão tá no pico do ser humano. O Sam Wilson não tem isso. Será que ele vai ter tempo de dominar completamente o escudo? O ricocheteio do escudo da forma que o Capitão conseguiu, será que ele vai conseguir dominar isso? Talvez a gente veja isso na série como uma forma de plot twist. Tipo, imagina o seguinte, uma última cena onde ele consiga acertar de forma primorosa, né? E ele mesmo se surpreenda com os resultados que ele teve do treinamento. O logo da Marvel no Disney Plus. Galera, depois dessa cena do Sam Wilson e o escudo, como de costume depois da primeira cena, né? Vem o logo da Marvel Studios. Dessa vez a gente foi apresentado um novo logo do universo da Marvel dentro do Disney Plus. Eles têm feito isso com mais frequência, sempre com mais frequência. Em Vingadores Ultimato o logo virou pó. Em Viúva Negra o logo mostra a marca com aquela forma de ampulheta que representa a Natasha Romanoff. Então assim, é sempre uma forma de se adaptar ao que o filme mostra. Então é de se esperar que sempre que a Marvel apresente algo novo, o logo também vai corresponder a essa mudança. Dessa vez, indo, né, do tradicional logo vermelho para um azul escuro. Achei bem bacana isso. Ou seja, todas as novas séries Marvel do Disney Plus devem vir com esse novo logo. Bom pra gente, inclusive, lembrar que apesar do universo compartilhado, a gente não tá no cinema. Falcão contra agentes da Hydra? Pois é, ali no ar, em queda livre, são agentes normais paraquedistas ou agentes da Hydra? Eu fiquei nessa dúvida. Por que eu tô dizendo que podem ser agentes da Hydra? Porque por mais que pareçam agentes normais da SHIELD, as cores dos uniformes são as cores da Hydra. Verde e amarelo. Nos quadrinhos são as cores tradicionais dos agentes da Hydra. Verde com tiras amarelas, verde escuros com tiras em amarelo. Não é possível afirmar, mas sim, é possível que essa cena tenha mostrado pra gente que a Hydra voltou de alguma forma depois de Vingadores Era de Ultron, né? A última grande presença dessa organização no UCM foi em Guerra Civil, quando o Barão Zemo desligou o programa Soldado Invernal. Mas o legal mesmo foi ver o velho Sam Wilson em ação, indo atrás dos agentes em queda livre. Eu acho que vai ser uma cena bem bacana, tem muita coisa ainda pra gente ver nessa evolução do Sam Wilson indo pra vestir o manto do Capitão América, que é o que eventualmente vai acontecer.
Bucky e Barão Zemo confrontam a aliança. Galera, agora a gente se depara com outro protagonista da série, né? O Bucky apontando uma arma pro Barão Zemo. A última vez que a gente viu o Barão Zemo foi em Guerra Civil, né? Quando ele foi impedido de se matar lá pelo Pantera Negra e ele foi preso pelo T'Challa. Mas como é que ele voltou? Ele fugiu da prisão ou foi tirado dessa prisão? Qual o motivo da volta dele? Ele trouxe a Hydra de volta ou vai se juntar o Bucky e o Sam na luta contra a Hydra, de repente até outro inimigo em comum? Ali me pareceu que o Bucky não quis mostrar pra ele que, tipo, pretende machucar ele quando ele remove as munições da arma. Tá apontando e fala assim, olha, eu não vou te machucar. Uma forma de dizer isso, removendo as munições da arma. E vai lembrar que ele, né, o Barão Zemo, tem uma ligação direta com o Bucky, porque ele foi responsável pelo projeto Soldado Invernal. E assim, se isso é o começo de uma aliança, pode se preparar, isso eu já falo pra você sem teoria. Porque o Barão Zemo tá sempre um passo à frente dos rivais. E ele vai agir única e exclusivamente em prol dele mesmo. E vai eventualmente trair essa dupla, isso eu não tenho dúvida. E é sempre bom lembrar também que o Barão Zemo não é qualquer um. Ele não é só um vilão do Capitão América, né? Nos quadrinhos ele já deu trabalho pros Vingadores. Além de ter sido líder de vilões, grupos de vilões inteiros. Além de ter uma história maior ainda que o Steve Rogers. Afinal, ele que preparou o terreno para a chegada do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o cara tem história e é muito estrategista, muito inteligente. WandaVision em preto e branco. No passado, bem, como eu disse no início desse vídeo, o trailer mostrou em pouquíssimo tempo, né? 3 das novas séries do CM que vão estrear no Disney Plus. E agora a gente chegou na parte desse trailer que mostra a série WandaVision. E essa série parece que a gente ainda tem menos informações, porque tudo que a gente sabe sobre essa série é envolto em mistérios. Já foi dito que parte da série vai se passar nos anos 50. Isso parece que foi confirmado justamente nessa cena em preto e branco com o Visão vestido a caráter dos anos 50, vivendo aparentemente uma vida de casados, né? Mas pera, galera, Visão não morreu? Como é que ele voltou dos mortos? Que muito se especula é que a Wanda, né, perturbada com a morte de quem ela amava, alterou a realidade ao redor dela, trazendo o Visão de volta. Mas a princípio seria tudo uma realidade dela, desconexa da realidade padrão, da nossa realidade, digamos assim. Mas isso poderia ter consequências graves se ela ficar completamente descontrolada, o que poderia comprometer a própria realidade do CM. Wanda no clássico uniforme dos quadrinhos. Durante o trailer a gente é apresentado a várias versões da Wanda Maximoff. Então, essa questão de que ela possa estar alterando a realidade à sua volta, ou até mesmo toda a realidade num surto de loucura, como já aconteceu nos quadrinhos em Dinastia M, pode ser real. As próprias realidades que talvez ela esteja criando possam estar colidindo. Mas entre essas versões, né, entre essas realidades, a que se destacou e chamou a atenção da galera foi a versão clássica dela nos quadrinhos com o uniforme vermelho da Feiticeira Escarlate. A gente já sabia que isso aconteceria, né, porque o Kevin Feige já tinha confirmado que isso aconteceria. O cara é chefão, ele avisa, a gente simplesmente assume que vai acontecer. Mas o motivo dela usar esse uniforme na série ainda é o enigma. Pode ser justamente uma alusão à Dinastia M, quando ela lá num surto de loucura dizimou 99% dos mutantes na Terra. E lembrando, isso vai se conectar com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. E o nome é bem sugestivo, né? Neurolinguístico. Multiverso da Loucura. Wanda grávida e recém-casada. Nessa cena a gente viu o casal WandaVision em preto e branco. Obviamente, nos anos 50, beleza. Vestidos apropriadamente de recém-casados e prontos para se beijarem. Com a Wanda grávida, dá para perceber ali a Wanda com a barriguinha. Em vários momentos do trailer, ela aparece também com um anel de casamento. Olha aí, galera, olha a setinha apontando pro anel. E o que isso significa? É o sonho perfeito da Wanda que foi interrompido pelo Thanos em Guerra Infinita quando ele matou, né, o grande amor dela. Isso pode ter sim desencadeado esse surto na Wanda a ponto de inventar esse Visão e esse momento perfeito que seria o casamento dos dois. Ela pode estar inventando tudo isso. Ela pode, como também não pode, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. E é bom reparar que na maioria das vezes que o Visão aparece, é ele quem tá em preto e branco, né? Em algumas cenas a gente vê a Wanda em cores, mas ele não. O que fortalece a ideia é que ele nada mais é do que uma alucinação da mente louca dela no momento que ela tá passando agora. Mas ela poderia realmente trazer o Visão de volta à vida, caso seja uma loucura, caso ela esteja inventando o Visão. Ela pode, de repente, trazer o Visão de volta definitivamente? Sim. Nos quadrinhos, sim. No CM eu não sei se vão adaptar ela com esse nível de poder. Mas nos quadrinhos, né, com a magia do caos, dominando a magia do caos que ela controla, ela manipula a realidade, apaga coisas da realidade, ela cria coisas, ela restaura coisas. Fora que, além disso, ela é feiticeira também, né? Tem feitiços pra tudo quanto é tipo de coisa. O único problema é que na Marvel feitiços custam alguma coisa. Tudo que você faz precisa de uma troca. Se você faz um feitiço, você vai pagar com alguma coisa. Então assim, ela até poderia trazer o Visão de volta. Mas a que custo? Será que ela liberaria algum novo mega vilão junto no processo? Já pode me cobrar esse vídeo depois, hein? O universo se expandindo. Sim, galera, o universo tá se expandindo e não vai parar de se expandir. Quanto mais, melhor. A Marvel reinventou o cinema
quando ela resolveu compartilhar o universo em vários filmes e agora tá indo além. Tá indo pra TV. Ah, PT, mas a Marvel já tava na TV com a gente da SHIELD, com a Netflix. Galera, por mais que a gente tenha visto isso em Agentes da SHIELD e nas séries da Marvel, da Netflix também, nunca foi uma via de mão dupla. Nunca isso realmente aconteceu de forma convincente. A gente nunca realmente viu um crossover entre a TV e o cinema de forma convincente. Agora a gente vai presenciar o fim disso, acabou. Não tem mais como não ser realmente o que acontece no cinema e lá dentro da TV também. Tudo que o Disney Plus lançar de Marvel vai ter consequências diretas no cinema e vice-versa. E agora a gente tem uma cor pra isso, o azul. Vermelho fica pro cinema, né? Azul pro Disney Plus, como a gente já viu no logo. Agente Americano, o novo e amado Capitão América. Galera, esse Capitão América que é ovacionado por essa multidão durante esse Super Bowl aí que vocês estão vendo, é ninguém menos que John Walker, o substituto do Capitão América escolhido por quem? Pelo governo americano. Aliás, foi legal ver, inclusive, o Super Bowl ser mostrado dentro de um intervalo do Super Bowl real. Enfim, como vocês veem na imagem, o povo ama esse cara. Ama o símbolo do defensor americano. Isso é bem típico dos Estados Unidos, do povo americano. Mas essa não foi a escolha do Steve Rogers para vestir o manto do capitão. O Steve escolheu Sam Wilson no final de Vingadores Ultimato. Essa escolha aí do John Walker foi do governo dos Estados Unidos. E nem sempre o governo escolhe certo, concorda? O que eu quero dizer com isso? Nos quadrinhos, o agente americano nem sempre foi um herói. Ele já foi vilão também. Vilão, tipo, bem cruel. Quando ele começou a carreira de herói, de super-herói, digamos assim, né? Ele começou como outro super-herói, como super patriota. E ele ficava, inclusive, difamando o Capitão América porque ele acreditava que ele representava os verdadeiros valores da América e não o Steve Rogers. Mas ele mostrou o lado mal dele quando ele capturou dois vilões, né? O Left Winger e o Right Winger, que foram, inclusive, responsáveis pela morte do pai dele, amarrou os dois num poste e detonou uma bomba, né? Deixou os dois em coma. Algo que, no mínimo, colocaria ele no hall de anti-herói. No mínimo. Bem ao estilo justiceiro, na verdade. Nos quadrinhos, o John Walker acaba lutando com o próprio Capitão América para disputar o manto, né? O uniforme do Capitão América. E eu acho que na série, essa luta até vai acontecer pelo mesmo motivo. Pra ver quem vai ficar com o uniforme do Capitão América. Mas, logicamente, vai ser contra o Sam Wilson pra ver quem fica com o escudo, né? Team Up do Falcão e Soldado Invernal. Nessa tomada, a gente vê os dois protagonistas da série, Sam Wilson e Bucky Barnes, trabalhando juntos, né? Provavelmente numa missão. Provavelmente. Eu não sei dizer em que momento da série isso vai acontecer. Pode ser no início da série, mas parece que eles começam discordando de alguma coisa, pelo visto, né? Nessa tomada. E estão se preparando para ação, numa pose de combate. Eu não sei dizer se é uma missão agenciada pelo governo, monitorada pelo governo, ou uma ação independente dos dois. Eles resolveram fazer alguma coisa lá. E o local é dito como possível prisão do Barão Zemo, onde eles poderiam estar indo tirar ele da prisão ou indo buscar alguma informação. De qualquer maneira, essa é uma cena que mostra que esse team-up, essa união dos dois, vai ser algo fundamental para a química da série. Qualquer desavença que os dois possam ter vai ter que ser deixado de lado. Wiccan e Celery chegando no CM. Nessa cena aí, a Wanda e o Visão, agora o Visão em cores, né? Eles dois olham para dois berços, o que mostra pra gente que os rumores de que a série WandaVision iria apresentar os filhos gêmeos do casal eram verdadeiros. Por isso eu sempre reforço pra vocês, galera, que rumor não é necessariamente uma mentira. Muita gente odeia rumor, né? Depende muito da fonte que a gente escuta esses rumores, de onde saem esses rumores. Mas enfim, é interessante observar os detalhes da cena, porque apesar da Wanda olhar espantada pros bebês cuspindo lá chupetos, ou chupetos flutuando, o Visão tá tranquilo. Isso reforça mais ainda o fato da Wanda ter criado o momento perfeito da vida, né, que ela sempre quis, que ela sempre buscou, uma família, casada com Visão, com os filhos dela, longe da vida de Vingadora, não importa. Ela sempre quis aquilo como objetivo, a vida perfeita. E que lugar melhor pra isso do que nos anos 50, longe das confusões da vida atual de super-heroína? Pois é. Mas ok, galera, quem são esses bebês? Se a Marvel estiver realmente adaptando os quadrinhos, a gente foi brevemente, né, apresentado ao Billy e ao Tommy, ou Wiccan e Celery, que são filhos da Wanda. Entre aspas, porque assim, não é tão simples assim. O que eu quero dizer? Nos quadrinhos, o casal Wanda e Visão tiveram dois filhos, Thomas e William. Mas essas crianças eram fruto da imaginação da Wanda, que é o que pode estar acontecendo na série muito provavelmente. Só que essas duas crianças imaginárias, frutos da imaginação da criação da Wanda, tinham fragmentos de alma, sim, de alma real, cedidas pelo diabo Mephisto. E quando esse diabo pegou esses fragmentos de volta, as crianças deixaram de existir e mais pra frente elas foram reencarnadas no Billy e no Tommy, que passaram a ser super-heróis muito poderosos, inclusive parte dos Jovens Vingadores, o Wiccan e o Celery. Finalmente o Loki. E eis que surge o personagem mais carismático do CM, Loki.
Mas não o Loki que você odiou amar ou você amou odiar. Aquele Loki morreu nas mãos do Thanos, naquela nave asgardiana. Agora é outro Loki. O Loki do início, mais maquiavélico, mais cruel. Pra quem não lembra, os Vingadores criaram uma nova linha do tempo quando eles voltaram em períodos diferentes para coletarem as joias do infinito. Numa dessas viagens, em 2012, eles foram para onde? Em Nova York, atrás justamente do Tesseract. E esbarraram com ninguém menos que o Loki cruel do início, né? Que possivelmente estava sendo manipulado pela Joia da Mente para trabalhar pro Thanos. Sim, eu sei que o Loki é vilão nos quadrinhos, não precisa me dizer isso. Mas nem sempre, né? No geral, sim, ele é vilão, nem sempre foi. Mas no Semi, não. Ele começou claramente como vilão, um vilão que todo mundo aprendeu a amar, e depois passou pro lado do bem. Enfim, encurtando aqui, ok? Os Vingadores não conseguiram aquele Tesseract de 2012, que acabou ficando nas mãos daquele Loki, que fugiu com um dos artefatos mais poderosos do universo. Tá na mão daquele cara, do mestre, do deus da mentira. E sim, agora o Loki que tá vivo pode viajar pelo tempo. Mas espera, o Tesseract viaja no tempo ou no espaço? Pois é, no espaço. Mas aquela linha temporal de 2012 estava linkada diretamente com a linha do tempo de 2023, né, dos Vingadores. Então o Loki pode muito bem ter aprendido a usar o Tesseract e ter ido parar na linha do tempo atual. Ou ele pode muito bem passar a série inteira viajando entre os mais variados locais do multiverso, causando caos por onde ele passa. Ele pode até mesmo ter aprendido a usar o Tesseract de forma que descobriu que o Tesseract viaja no tempo, independente de linhas temporais linkadas. Pode ser uma expansão do Tesseract. Viagem no tempo, através de viagem no espaço, com algum custo, talvez. De qualquer maneira, isso vai ser épico demais de ver, na boa. Um exemplo desse caos, a gente até vê nessa cena mesmo, onde ele diz que vai queimar tudo até o chão. Time Variance Authority. O que é o Time Variance Authority, ou Autoridade de Variação Temporal? É uma organização dedicada a proteger a linha temporal do universo Marvel nos quadrinhos. E isso foi adaptado ao CM, ponto. Na camisa do Loki, você vê as letras TVA, que são os iniciais dessa organização, Time Variance Authority. Resumindo, qualquer ser, né, da Marvel, dos quadrinhos, que viaja pelo tempo, seja para o passado ou para o futuro, vai ter que prestar contas para essa agência. Ou seja, essa agência claramente existe no CM e já vem acompanhando tudo o que acontece desde Vingadores Ultimato, quando a gente foi apresentado, né, as viagens no tempo. Porque foi justamente em Ultimato que o tempo foi alterado bruscamente, causando impactos realmente. O Loki parece que foi preso justamente por abusar das viagens no tempo com o uso do Tesseract. Wanda está sendo manipulada. Essa imagem, né, com os dois sorrindo aí, pra mim é muito suspeita. Porque é uma felicidade explícita da Wanda que parece lembrar a gente, né, que é tudo uma mentira. Um mundo irreal que ela criou pra poder esquecer todo o sofrimento que o Thanos causou pra ela quando o Thanos arrancou lá a joia da mente da testa do Visão, matando o amor dela, tirando dela qualquer esperança de ter uma família, de ter uma vida normal, uma felicidade em preto e branco. Muito se especula que o vilão Pesadelo, Nightmare, possa estar manipulando a mente da Wanda, mergulhando ela nesse mundo dele, um mundo de sonhos. Isso pode sim desencadear o surto de loucura da Wanda. Vamos lá, pensa comigo, galera. E se esse surto de loucura que eu venho falando sempre não aconteceu aos poucos depois da morte do Visão, e sim depois da Wanda mergulhar no mundo perfeito, e aí sim, depois disso, né, perceber que toda a felicidade que ela vivia ali naquele mundo de sonhos, o Visão de novo, ao lado dela, os filhos, tudo era uma ilusão. Imagina ela perceber isso, imagina o impacto que vai causar na vida dela. Bem, aí sim, isso poderia desencadear a magia do caos de forma a alterar a realidade, culminando no Multiverso da Loucura, no segundo filme do Doutor Estranho. Eu acho essa uma teoria bem aceitável, galera. Falcão e Soldado Invernal e o aperto de mãos. Eu acho que essa imagem do Sam e o Buck apertando as mãos vai muito além só de um cumprimento entre colegas. Tipo, ela mostra muito mais, ela ilustra muito mais. Eu acho que vai sim existir tensões entre os dois, isso é normal, tem que acontecer, inclusive, para gerar uma química, pra gente aprender a química. Diferenças entre eles, né? E isso vai ser mostrado nos métodos de ações de cada um durante a série, eu acredito nisso. E eu acredito que, eventualmente, eles vão precisar deixar isso de lado para entrar em sintonia em prol de uma causa comum. E essa cena ilustra esse momento. Porque apesar dos dois serem os amigos mais chegados do Steve Rogers, a gente nunca viu eles interagindo de forma 100% amigável. Eles eram amigos do Steve Rogers. Entre eles, a gente não viu eles 100% amigável, como eu falei. Então assim, eu acho que essa cena mostra a formação da primeira dupla de heróis do CM, assim como já foi nos quadrinhos. E galera, não esquece de acessar o link da Dunk Code aí na descrição, hein? Eu garanto pra vocês que o curso é fera demais. Só elogio, melhor do mercado, hein? Acessa aí. Nerd fã do CM, fã da Marvel, que sempre me acompanha, se você gostou desse vídeo,
comenta aqui embaixo, dá um joinha, mantenha o hype lá em cima, mostra pro YouTube que esse tipo de vídeo é o vídeo que você quer sempre poder assistir. Só com seu feedback que isso vai acontecer, que o YouTube vai entender e vai continuar mandando pra você. E, para completar o pacote como completo, se inscreve aqui incansavelmente todos os dias trazendo vídeos, conteúdo pop pra você. E a gente gosta, tá na raiz, tá no sangue. Por você a gente faz sempre isso. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!